Estou arrumando aqui pra gente começar o nosso café com cacau. Hoje eu coloquei o note. Peraí, deixa eu já ligar no Instagram, né? Pra eu já falar nos dois locais. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu fiz algo diferente. Coloquei aqui o note e o celular juntos. Daí eu coloquei um pedestalzinho atrás pra eles ficarem na mesma direção, pra eu não ficar de lado, né? Conversando com o pessoal do YouTube. Então deixa eu arrumar certinho. Deixar bem no meio. Acho que ficou legal. Deixa eu ver. Acho que ficou bom, acho que ficou bom. Cada dia 1% melhor, tá bom? E no futuro, assim, não tão distante, eu vou ter mais uma câmera de verdade, assim, filmando pro YouTube com uma qualidade altíssima pra quem me vê por aí. Gente, eu não sei como está aí pra vocês, mas aqui em Curitiba tá geladinho, hein? Tá geladinho. Mas é isso aí, faz parte, faz parte. E vou contar pra vocês algo interessante, né? Eu venho falando bastante sobre nós confiarmos no Pai, sobre fé, sobre gratidão. E por quê? Porque são essenciais. E nós não podemos deixar de confiar. E eu sentei para poder estudar e preparar o devocional de hoje. E eu ia falar de um outro assunto. Daí eu vim na Bíblia e fui abrir aqui os versículos, né, que eu queria. E a Bíblia ia, voltava e pá, caía num versículo específico. A Bíblia ia e tum, de novo. Eu fechava para outra página, a Bíblia voltava naquele versículo. E inclusive era um versículo que tava pintadinho, né? Porque às vezes eu vou pintando, ó. Aí tá esse rosa aqui. Eu mexia na Bíblia, ela abria novamente no mesmo lugar. E aí isso me fez pensar. Quantas vezes acontece esse tipo de situação e a gente pensa assim, ai, que coisa. E você às vezes não acha que isso é um sinal do Senhor, que isso é o Senhor querendo falar com nós. Por quê? Nós esperamos às vezes algo do jeito que nós queremos, ou algo muito óbvio, ou algo, sabe? Não sei se deu para entender. E às vezes nós estamos endurecidos, nós não estamos sensíveis aos mandamentos do Senhor. Nós não estamos sensíveis ao que o Senhor quer nos dizer. E começa nessas pequenas coisas. Então eu voltei e falei: bom, então eu vou preparar algo em cima deste versículo, já que ele está aqui teimosamente aparecendo para mim. É um versículo muito importante. E o assunto vai ser sobre corações suaves, a voz de Deus. A mensagem é essa. Então, eu vou fazer aqui uma oração para nós estarmos iniciando o nosso devocional. Já agradeço a sua presença aqui, amiga, e digo que será maravilhoso e que Deus está muito feliz com você, tá bom? Então, vamos lá, com licença. Querido e amado Pai Celestial, Pai bondoso e maravilhoso. Senhor, eu sou imensamente grata porque o Senhor me levantou nesta manhã, porque levantou essas mulheres nesta manhã, Pai. Pai Celestial, somos gratas porque o Senhor nos enxerga, Pai, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor se faz disponível para nós. Pai, que possamos ter fé, que possamos ser gratos, que possamos querer estar aqui cada dia mais contigo, Pai, fortalecendo essa intimidade, fortalecendo esse relacionamento. Pai Celestial, que o Senhor esteja presente neste devocional, que o Senhor fale através de mim, Pai, e que possamos juntas aprender a ser suaves, aprender a sermos mulheres femininas, mulheres que caminham com fé e com a direção do Senhor. Pai Celestial, que nunca nos falte nada, pois que o Senhor esteja conosco, Pai, nos mostrando o quanto já temos, para que não estejamos presas na falta, Pai, mas sim gratas no que temos. Pai Celestial, obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá a visão, porque o Senhor me deu a visão, porque o Senhor está aqui comigo, Pai, neste exato momento, porque o Senhor nunca me abandonou, Pai, e porque me mostrou onde eu deveria estar e o que eu deveria fazer. Pai Celestial, cada mulher que está aqui, Pai, que o Senhor toque o coração delas, para que elas possam ser luz por onde quer que elas vão. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus.
Amém. Então vamos lá. Café com cacau de hoje. Corações suaves para a voz de Deus. E a escritura que tanto apareceu para mim está em Salmos 95, versículo 8, e diz assim: não endureçais os vossos corações, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto. Então aqui o Senhor está falando na época do deserto, tá? Que foi quando o pessoal foi, o povo de Israel, né? Foi fazer todo aquele sofrimento que foi 40 anos. Vocês sabiam que levaria 7 dias para fazer o caminho que eles fizeram? Mas eles estavam com o coração duro, gente. Eles estavam libertos fisicamente, mas mentalmente ainda muito presos àquela realidade que eles viviam. Que nós possamos ser mulheres ensináveis, que nós possamos ser mulheres que sentem a voz do Senhor de verdade, que nós não fiquemos esperando um agir de Deus monstruoso, mas que nós possamos ser um pouco mais sensíveis para ouvir a vozinha de Deus ali, sabe? Então, eu escrevi algumas coisas aqui e vou tentar seguir para não fugir muito do assunto. Então, endurecer o coração é quando nós paramos de ouvir a voz de Deus com humildade. É quando nós desconfiamos do Senhor no meio do nosso deserto. Quando eu e o Guilherme decidimos mudar a nossa vida, nós precisamos tomar decisões difíceis. Que, para quem nos conhecia antes, nós éramos muito festeiros, vivíamos com muito barulho externo, não sabíamos olhar para dentro de nós. Quem dirá conversar com o Senhor, né? E aí lá atrás, logo quando começamos, nós decidimos parar de sair, parar de usar tomar bebidas alcoólicas, né? Então as coisas foram mudando e principalmente nós tivemos que nos afastar de lugares, de pessoas e muitas coisas mudaram. E nós vivemos por acho que um ano, gente. Foi um ano, sabia? Um grande deserto. Para nós foi um deserto também, de certa forma, porque estávamos sozinhos, aprendendo a ouvir a voz de Deus. E que na época não tinha muita clareza, né? E nós não éramos próximos de outras pessoas que pudessem nos influenciar para o bem. Então, olhem só, nós não tínhamos boas influências. E aí nós ficamos ali por tempos no deserto. Tinha dias que eram mais difíceis, tinha dias que a gente pensava, ah, será que vale a pena continuar aqui, continuar assim, sem fazer isso, fazer aquilo? E aí eu lembro de um dia que o Guilherme falou para mim, eu era um pouco menos difícil, sabe? Porque eu sempre fui muito feliz, independente de qualquer coisa, muito enérgica, né? Então para mim foi menos difícil. Mas para o Guilherme foi desafiador porque ele estava acostumado a beber, estava acostumado a ser feliz bebendo, entende? É como se não tivesse uma alegria própria. Então eu lembro que quando a gente já estava no quarto mês, que não saíamos, que não bebíamos, tudo, que nós só ficávamos em casa e íamos na igreja. Uma igreja nova, que nós não conhecíamos ninguém, que para o Guilherme foi a primeira vez que ele de fato foi a uma igreja e participou de algo. Então tava tudo muito diferente. E aí um dia ele chegou em mim e falou assim: "Ai, às vezes eu tenho vontade de voltar pra tudo, porque eu não sei o que eu tô fazendo, e eu fico nervoso, eu fico ansioso". Aí ele respirou, olhou pra mim e falou assim: "Mas algo me diz pra continuar". E aí eu falei: "Então continue. Eu estou aqui do teu lado para te apoiar de todas as formas que forem necessárias. E eu não acho que nós desistirmos agora vai ser bom. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito para mim e para sua vida grandioso". Na época foi o que eu disse para ele. E graças a Deus nós continuamos no nosso deserto. Então Deus ele honra e as tentações elas vão acontecer, as provações elas vão acontecer diariamente, o tempo todo. Para nós foi esse o nosso deserto, né? Cada pessoa tem o seu deserto, cada pessoa tem a sua dificuldade, tem a sua batalha. Vocês se conhecem, né? E o Senhor conhece vocês, ele sabe exatamente aonde ele vai testar vocês. E não é que ele testa, somos nós que nos colocamos em situações para que tenhamos que ser testados. Olha que coisa doida. Porque nosso corpo
físico, ele é viciado em hábitos. E normalmente são em hábitos ruins. Nós temos que exercer muito mais coragem, temos que exercer muito mais fé e ter muito discernimento e sabedoria para poder escolhermos as coisas, sabe? E as coisas boas, que são os hábitos bons no caso. Os hábitos antigos, que são aqueles ruins, eles já estão ali enraizados no nosso corpo. Então nós temos que exercer muito mais, vou dizer fé mesmo, para poder estar trilhando esse caminho para novos hábitos e hábitos bons que vão nos elevar, que vão nos evoluir, que vão nos levar para o próximo nível de verdade. Então eu coloquei aqui, nesse texto, o povo de Israel, eles passam por momentos difíceis, né? Por quê? Por que que eles passam por esses momentos? Porque eles duvidaram de Deus. Porque eles questionaram da presença de Deus. E porque eles murmuraram em vez de confiar. Aqui eu digo para vocês que uma coisa que eu e você, eu tenho certeza que a gente faz muito é murmurar. E o que que é murmurar? Reclamar. Então, às vezes, nós estamos passando por situações que nós mesmos pedimos para Deus, inclusive bênçãos que nós pedimos para Deus. E aí, quando vem as dificuldades, nós reclamamos, nós murmuramos, nós questionamos, e a gente se esquece que lá atrás nós oramos por isso. Lá atrás nós oramos por isso. Então, que nós possamos ser suaves aos sussurros do Senhor, que nós possamos ser sábias ao conversar com o Senhor para poder entender melhor o que Ele quer de nós e que possamos ser obedientes. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Tem coisas que nós vamos tomar algumas decisões e que no fundo do seu coração você vai ficar meio insegura, mas você sabe que é algo bom, porque nós sempre sabemos quando é algo bom, quando é algo que vem do Senhor de verdade. Então, que quando nós tivermos esse sentimento, nós possamos eliminar a dúvida e focar, deixar os olhos fixos no Senhor, porque eu tenho certeza que as coisas vão dar mais do que certo. Então, mesmo tendo visto milagres, o povo de Israel, eles endureceram o coração deles. E mesmo sendo cuidados, eles não descansaram na promessa. Ficaram presos em. Tem várias passagens que eles falam assim: ai, por que que nós viemos aqui para morrer no deserto? Por que que não voltamos? Então, assim, olhem, eles estavam ali cumprindo as promessas do Senhor, mas reclamando, murmurando. E realmente, muitos morreram, muitos sofreram, porque não tiveram confiança no Pai. Que hoje, eu e você, possamos confiar no Senhor cegamente. Ontem eu falei para vocês lá da linha do milagre. Gente, nós temos que confiar no Senhor cegamente. E que engraçado, né? Como eu disse para vocês, hoje eu ia falar de outro assunto e novamente caiu nesse assunto, que é sobre confiar no Pai novamente, novamente. Então eu não sei se essa mensagem é para mim, se é para você, mas já tem alguns dias que a mensagem tem sido para confiar no Pai, exercer a fé, sermos gratos. Então é algo que vem tocando no meu coração e que o Senhor quer dizer para nós. Então que nós possamos ser obedientes. Aí aqui eu anotei alguns pontos que fala sobre como nós endurecemos o nosso coração. O que que eu e você fazemos que acabamos endurecendo esse coração? Quando nos fechamos à correção de Deus. Quando nós somos corrigidas, quando algo acontece que você tem aquele pensamento, opa, acho que não tá certo. Ou, ou acontece algo justamente porque você fez uma escolha que não era condizente com o coração do pai. Aí você acaba sofrendo consequências e você fica assim, então, essa é a correção do Senhor. Seja humilde, entenda, respire fundo e continue. Quando nós oramos, mas não obedecemos. Fizemos oração, pedimos para o Senhor, recebemos a resposta e às vezes não é aquela resposta que nós queremos. Aí o que que você faz? Não obedece, só segue. Aí depois vem as consequências. Gente, a colheita, nós não temos como escolher. O plantio, ele é livre, bonitinho. Nós podemos plantar da forma que bem entendemos. Mas a colheita, ela vai vir. E a colheita ninguém pode colher por nós, a não ser nós mesmos. Então nós vamos passar por aquilo, quer vocês queiram ou não.
Façam boas escolhas hoje, porque a colheita, ela pode ser boa ou ruim. Aí aqui o terceiro ponto. Quando exigimos provas em vez de confiar. Às vezes a gente olha para Deus, ai, mas só se for assim, 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 assim. Eu até tenho, na verdade, um testemunho que tem coisas que eu peço assim, 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 e ele me responde. Mas são coisas que eu já sinto, na verdade, que tá alinhado com ele, sabe? Então, tem coisas que você sabe que não está alinhado com o Senhor. E aí você pede e você não confia. Então, ou você pede, ele te responde e você não confia. Então, essa linha direta que nós temos com o Senhor, que é a oração, usem e abusem da oração. Orem, corre para a Escritura, dá uma lida. Orem, corre para a Escritura, porque normalmente a resposta vai estar aqui, sabia? O Senhor vai te mostrar nas Escrituras, ou Ele vai usar pessoas para falar com você. Seja sensível, amiga, aos sussurros do Senhor. Aí o quarto ponto de como endurecemos o coração, quando nós não perdoamos. Eu tenho certeza que eu e você temos coisas internas das quais nós não perdoamos. E pode ser às vezes coisas simples do dia a dia, mas às vezes pode ser algo muito forte, como algo do seu passado que tá aí, ó, travando o seu rio. E eu digo rio porque nós devemos ser como o rio, nós devemos estar conectados à fonte que é o Senhor e deixar fluir. E quando nós não perdoamos algo ou alguém, esse rio ele fica cheio de pedrinhas e aí ele não flui da forma como deveria. Então que hoje você possa se lembrar de algo que você precisa perdoar e perdoe. Perdoar não é conviver, não é, sabe? Perdoar é você de fato liberar esse perdão no seu coração, sendo grato, sendo sincera, exercendo fé e gratidão. E o quinto ponto, quando ignoramos os toques do Espírito. Todos esses pontos eles estão interligados e eu já vinha falando aqui para vocês, mas eu só terminei de anotá-los para não fugir muito, né? E para nós ficarmos com eles ligadinhos na mente. Então Deus, ele fala com frequência conosco, ele fala com frequência conosco, mas somente os corações que são ensináveis e sensíveis escutam o Senhor. Então hoje, amiga, eu vou deixar um desafio para você. Que você possa ser ensinável, que você possa ser sensível aos sussurros do Senhor. Porque Ele vai falar com você, eu tenho certeza. Porque se você está tendo essa ligação com o Senhor, está buscando essa intimidade com Ele, é muito difícil que Ele não converse contigo. E normalmente Ele vai estar aqui pertinho. Mas o quanto você está sensível para escutá-lo? Aí que mora o nosso coração. Então, vou passar rapidinho aqui 5 pontos para a gente encerrar, porque hoje eu estou falando muito, né? Como manter o coração sensível a Deus? Esteja sempre disposta a mudar a rota quando Ele te fala. Alimente a sua fé com a palavra e não com a dúvida. Lembra que eu falei? Ora, corre para as Escrituras. Ora e corre para as Escrituras. Terceiro ponto. Pratique a gratidão. Ela amolece o nosso coração. Lembra que eu falei para vocês lá num dos primeiros devocionais sobre a gratidão? Agradeça pela cama que você dorme, pela casa quentinha, pela comida que não te falta, por você ter todos os membros do seu corpo. Então, agradeça por coisas que são tão óbvias e simples que nós deixamos passar, porque nós queremos algo muito grandioso. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero dinheiro na conta, eu quero um monte de coisa grandiosa. Mas esqueço de agradecer porque não me falta nada. Todos os dias, gente. Eu acordo e eu agradeço por cada coisa que vocês não têm noção. Eu agradeço por muitas coisas, até por respirar. E isso é muito bom, porque esse sentimento de gratidão de verdade, você passa o dia mais leve, mais confiante, plena, sentindo amor e felicidade. E o quarto ponto, mantenha uma rotina sincera de oração, mesmo nos dias difíceis. Sabe aqueles dias que você tá até com raiva? Aconteceu uma coisa e você tá. Sabe quando você tá bravo com o marido? E aí você não quer orar? Ou você não quer orar com ele? Pois é, ora, amiga. Ora, porque é ali que a coisa vai fluir. É ali que você se conecta com o Senhor e deixa o rio fluir, tá bom? E quinto ponto, peça todos os dias. Senhor, quebranta meu coração.
Senhor, quebranto meu coração para te ouvir, Pai. Peça ao Senhor e Ele te escuta. Amigas, a mensagem de hoje foi essa. Ela estava aqui, né? Persistente para eu falar para vocês. Então, ela foi baseada em um único versículo, que é forte e poderoso. Que eu vou ler novamente. Ele está em Salmos 95, versículo 8. Não endureçais os vossos corações, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto. Então, nós devemos ser ainda mais fortes nos dias das tentações, nos dias das provações. É nesse dia que nós devemos honrar o Senhor. Sempre no dia bom, no dia ruim e a qualquer momento. Mas aqui nas provações e no nosso deserto, que nós sejamos fortes, amiga. Assim como eu vou usar o exemplo da minha vida, né? Assim como eu não desisti quando eu me senti muito sozinha. Porque eu amava estar rodeado de muitos amigos. Eu amava estar todo final de semana com um monte de gente. E de repente, estávamos muito sozinhos. E foi aí que eu comecei a orar mais, a ler mais a Bíblia e a falar: Senhor, me acompanha, Pai, nessa jornada. E Ele me acompanhou, Ele me sustentou. Hoje eu posso falar para vocês: eu amo ficar sozinha. Sabe por quê? Porque eu não tô sozinha. Eu amo quando sobra um tempo e eu consigo ficar aqui em casa. E eu uso muito da presença do Senhor. Eu dobro meus joelhos, eu oro, eu coloco um louvor. E é tão maravilhoso. Eu sinto a presença do Senhor assim, sabe? E eu fico aqui, ó, conversando com Ele. Fecho os meus olhinhos e é tão gostoso, tão maravilhoso, vocês não fazem ideia. É uma delícia viver com o Senhor. Espero que você hoje possa viver assim. Espero de verdade. Então, por hoje, essa é a mensagem. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada ao Senhor por me dar forças, por me dar esse amor que eu sinto dele e estar aqui hoje passando para vocês. Tem vários dias que eu penso, ai, será que eu tô fazendo certo? Será que todo dia tá certo eu vim aqui fazer um devocional? As pessoas nem vão querer ver. Aí eu lembro, eu já faço. Por que que eu não vou fazer para as outras pessoas aqui? O Senhor tá me mostrando o que eu devo fazer. Então eu vou continuar e eu vou estar aqui sempre, tá bom? Um grande beijo. Que o seu dia seja maravilhoso. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ali, minhas amigas mandou amém o coração. Que agora que eu coloquei o computador na frente do celular, fica lá pra baixo, não consigo ver. Mas tá ótimo. Amigas, meus amores, amo vocês. Até amanhã, viu? Eu quero. Pessoal do YouTube, por hoje é isso. Se vocês quiserem ver ao vivo, é todos os dias às 5h40 da manhã, lá no meu Instagram, @cacaucarrasco. Um grande beijo. Até a próxima.